Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons voir les adjectifs qualifiant des émotions en masculin e en féminin. Bom dia a todos e a todas. Hoje nós vamos ver os adjetivos qualificativos das emoções masculino e feminino em francês. Je me sens surpris. Aqui eu tô falando surpris, c'est un nom masculin. Eu me sinto surpreso. Ok? No masculino, je me sens surpris. Un garçon surpris, un homme surpris, singulier. Des garçons surpris, des hommes surpris, pluriel. Vocês perceberam que na fonética do pluriel é des garçons, mas eu não falo S no final do garçom, e des hommes surpris, porque o H é muet em francês, ok? H muet, quando eu falo H muet, quer dizer o H mudo. Muet quer dizer mudo, ok? H muet, H mudo. Então, o S, ele tem a liaison com O, então vai ficar des hommes surpris. Lembrando que surpris, tanto no singulier como no plural, não é preciso acrescentar mais nada, porque ele fica como se fosse invariável no masculino, ok? Na conjugação no plural. O verbo é surprendre. Prendre quelqu'un sur le fait ou le voir dans une situation. Apanhar alguém no ato ou prender em flagrante, ok? É pegar de surpresa. O verbo é se sentir, se sentir, que é um verbo refletir, ok? Esse é um verbo reflexivo. Se sentir surpris. Je me sens surpris. É um homem, eu me sinto surpreso. Il se sent surpris. Il se sent surpris. Ele se sente surpreso. O verbo é surprendre. Ele surprend. Ele se surpreende. E esse verbo, ele se conjuga como o verbo pegar, ok? Ele se conjuga como prendre. Ele prend. Il surprend. Vocês viram a diferença? Il surprend e il prend. Vocês viram que ali eu coloquei bem em destaque para vocês poderem perceber. E também podemos conjugar je suis surpris, il est surpris, com o verbo être surpris, ser surpreso, ok? Então, a gente pode conjugar o verbo surpris, se sentir surpris. Podemos conjugar surprendre, il surprend. E podemos conjugar être surpris. A mesma coisa no feminino. Je me sens surprise. A diferença do surpris, que é uma palavra em masculino, surpresa é uma palavra feminina. Je me sens surprise. C'est un nom féminin. Une femme surprise. Lembrando que o S tem som de Z. Une fille surprise. Des femmes surprises. Des filles surprises. Ok? É como se fosse um som de um besourinho. De fama surpresa, de filha surpresa. Lembrando que surpresa, no plural, tem o finalzinho S, o S no final. O verbo é a mesma coisa. Podemos conjugar com se sentir, surprendre, être surprise. Ok? Aqui eu coloquei no masculino, mas é feminino. Être surprise. Je suis surprise. Elle est surprise, ok? Podemos conjugar com être surprise, se sentir surprise e surprendre. Je surprends. Terminaison de S. Elle surprend. Terminaison de. Para aqueles que não pegaram a aula desde o início, é só olhar no playlist das conjugações que eu explico radical e terminaison dos verbos, que é muito importante na conjugação. Se sentir surprise, feminino. Elle se sent surprise. Se fosse masculino, il se sent surpris. Ok? E surprendre é je surprends, elle surprend, il surprend. A conjugação do surpreender alguém. Ok? Se vocês ouvirem alguém falar ça me surprend,
quer dizer isso me espanta, isso me admira, ok? Outra expressão usada é ça m'étonne. Ça m'étonne quer dizer isso me espanta, isso me admira. E pode ser tanto irônico como sincero, a mesma coisa em português. Isso me espanta, isso me admira, pode ser irônico ou sincero. Je me sens étonnée. Étonnée, c'est un nom masculin. É o sinônimo de surpris. C'est le synonyme de surpris. Je me sens étonnée. Étonnée, o masculin. Eu estou espantado. Ok? Eu me sinto espantado. L'étonnement é o espanto. Un étonnement é um espanto. E désétonnement, os espantos, né? Então, aqui, étonnement, c'est un nom masculin. Un garçon étonné, un homme étonné, singulier. O pluriel ficaria des garçons étonnés, des hommes étonnés. Vocês perceberam que eu coloquei S em garçom e na palavra étonné, espanto. Então, é des garçons étonnés, des hommes étonnés, S. O verbo é s'étonner, se espantar, se admirar. Je m'étonne, ele s'étonne. Eu me espanto, ele se espanta. Ou pode ser também no sentido de se admirar. Pode ser do lado irônico, como também pode ser do lado sincero e positivo, assim como no português. Étonnement, étonnement, c'est un nom masculin, que quer dizer espanto, espantadamente. Mas o advérbio se fala étonnamment. Étonnamment, c'est un advérbio, que quer dizer d'une manière étonnante, de uma maneira surpreendente. O advérbio é surpreendentemente. Étonnamment. Exemplo, ela paraît étonnamment plus âgée. Ela paraît étonnamment plus âgée. Ela parece surpreendentemente mais velha. Outro exemplo, ela a demandé à Raoul avec étonnement. Ela perguntou a Raul com espanto. Ela a demandé à Raoul avec étonnement. Étonnement, não masculin. O segundo exemplo está no advérbio. En 3 jours, ela rajeunit étonnamment. En 3 jours, ela rajeunit étonnamment. Quer dizer, em 3 dias, ela rejuvenesceu surpreendentemente, ok? Étonnamment é o nosso surpreendentemente. No feminino ficaria je me sens étonnée. Vocês perceberam que tem double E lá em cima, ok? É E, ação aiguë, E. O feminino, espantada. Uma palavra, o feminino. C'est un mot, o feminino. Étonnamment, un nom masculin. Espantadamente. Une fille étonnée. Então, double E, action aiguë, E. Então, une fille étonnée, une femme étonnée. Au singulier, au pluriel, des filles étonnées, E, action aiguë, E, S. E des femmes étonnées, E, ação aiguë, E, S. Então, é double E, S, ok? No plural. Des filles étonnées, des femmes étonnées. O verbo é a mesma coisa, s'étonner. Je m'étonne. A diferença para uma mulher na conjugação é double E, ação aiguë, E, ok? Se for um homem, não tem 2 O, apenas um E, ok? Acento agudo é. Mas como é mulher, é acento agudo, é 2 vezes. Ela s'étonne. Je me sens triste. Triste, c'est un nom qualificatif féminin. Ok? Triste é uma palavra qualificativa no feminino. O verbo é se sentir triste. Se sentir triste. Ils se sont tristes. Je me sens triste. Não, tristesse vem da tristesse. E o qualificativo é triste. E o advérbio, c'est tristement. Advérbio, tristement. Ok? Tristement. Como se ONT não existisse. Ok? Tristement. Então, je me sens triste. Ils se sont tristes. Vem da tristeza. O qualificativo é triste. O advérbio é tristemente.
Je me sens triste, ils se sentent tristes. Le nom qualificatif féminin triste c'est un variável. A palavra qualificativa triste é invariável, tanto para o feminino como para o masculino. Se escreve a mesma coisa, triste, ok? Triste, triste. La tristesse, a tristeza. Une tristesse, uma tristeza. Des tristesses, de tristesse. Aqui a gente escuta bem o S. Vocês perceberam, aqueles que são carioca, né? La tristesse, une tristesse, des tristesses, ok? Un garçon triste, un homme triste, singulier. Des hommes tristes, des garçons tristes, pluriel. O verbo é être triste, se sentir triste, être triste. Então, se a gente conjuga être triste, ser triste, estar triste, je suis triste, il est triste. Tô conjugando no masculino, il est triste. Mas je suis triste é invariável, tanto para o homem como para a mulher. O ortografo é a mesma, a conjugação é a mesma, ok? Être triste, estar triste. La tristesse, une tristesse, des tristesses. Então, vocês viram aqui agora, je me sens triste, que eu tô falando de uma garotinha. Le nom féminin, tristesse, qualificativo, triste, advérbio, tristement. A mesma coisa, une fille, triste. Une femme, triste. Des femmes, tristes. Des filles, tristes, au pluriel. Vocês viram a diferença? Une fille, triste. Une femme, triste, singulier. Des femmes, tristes. Des filles, tristes. Perceberam que a gente não fala S, não des femmes e des filles. Só apenas no triste, ok? Por causa da fonética. O verbo é triste, a mesma coisa, masculino e feminino. A diferença é na conjugação do il est triste, elle est triste. Je suis triste, ok? Je suis triste. Se for um homem ou uma mulher, a mesma coisa em variação. Invariável. Elle est triste, il est triste. Então, a palavra triste não tem nem feminino, nem masculino. Ela é invariável. Je me sens susceptible. Também invariável. Ok? C'est invariable. Susceptible, c'est un nom, un variable. Verbe se sentir, susceptible. Adjectif, susceptible. Le verbe, c'est s'enfoncer, se ofender, ok? Então, o adjetivo é susceptível, o verbo é se sentir triste, je me sens susceptible, ok? O advérbio é suscetível e o verbo é s'enfoncer. S'enfoncer que é o nosso verbo se ofender. Il s'enfonce. Il s'enfonce. Comme afonce, s'enfonce. Ok? Ele s'enfonce, ele se ofende. O verbo é se vexer também. Podemos falar se vexer. Ele se vexe, ele se chateia. Quando tá falando se vexam, quer dizer, isso é chato. Ok? Se vexer é se chatear. Então, ele se vexe, ela se vexe. Se chatear, que s'enfoncer, que s'enfonce. Se vexe facilement, il est très susceptible, que se sente ofendido com facilidade, um homem suscetível, un homme susceptible, un homme susceptible, un homme que s'enfonce, un homme que se vexe, ok? Quando alguém falar para você, você se chateia, tu te vexes. Tu te vexes, se vexer. É o verbo, ok? Un homme susceptible, une femme susceptible. Então, é uma palavra invariável. Não tem nem feminino, nem masculino para a palavra suscetível. A gente utiliza tanto para
feminino como para o masculino. Uma pessoa sensível também pode ser no positivo, ela pode ser usada nos dois sentidos, mas daqui a pouco eu explico para vocês. Então, vocês aprenderam que a gente fala se sentir suscetível, que vem do verbo se sentir. O adjetivo é suscetível, o verbo s'offenser, verbo se vexer. Então, vocês aprenderam vários verbos aqui. Com melindroso, né? Suscetível, melindroso. Un homme susceptible, singulier. Un garçon susceptible, singulier. Des hommes susceptibles, pluriel. Vocês viram aqui que eu acrescentei S no plural, para homem e suscetível, ok? S no final, pluriel. Des garçons susceptibles, des hommes susceptibles, pluriel. Des garçons susceptibles, pluriel. Vocês notaram que a fonética é a mesma, porém o S não é pronunciado na fonética francesa. Des hommes. A gente fala des hommes, lembrando que eu falei antes que o S tem som de Z e o H é mui, ok? O H é mudo. Então, como se ele não existisse e que o O tivesse sozinho. Então, a gente vai ligar o S com o O do homem, então vai ficar des hommes susceptibles. Susceptiblement, c'est un adverbe basé sur l'adjectif susceptible, qui signifie la personne a une susceptibilité. C'est un nom féminin, mais également capable de. Si on dit par exemple qu'une personne est susceptible de partir en vacances, cela signifie qu'elle est possible qu'elle parte en vacances. Susceptiblement pour véhiculer dans ces deux sens. Suscetivelmente é um advérbio básico no adjetivo sensível, suscetível, que significa que se ofende facilmente, mas também capaz de. Se, por exemplo, é provável que uma pessoa saia de férias, isso significa que é possível que ela esteja de férias. Suscetivelmente, podemos usá-lo nos dois sentidos. Podemos usar suscetivelmente no lado sentido positivo ou negativo. Exemple, elle a dit à ses parents susceptiblement de faire leur valise. Elle a dit à ses parents susceptiblement de faire leur valise. Ela diz aos pais dela sensatamente de fazer as bagagens deles. Deuxième exemple, elle est susceptible de faire ses devoirs toute seule. Elle est susceptible de faire ses devoirs toute seule. Ela é capaz de fazer os deveres de casa sozinha. Toute seule quer dizer sozinha. Il y a dans la vie tellement de choses susceptibles de nous rendre heureux. Il y a dans la vie tellement de choses susceptibles de nous rendre heureux. Arthur Rubinstein. Que quer dizer, há tantas coisas suscetíveis na vida que podem nos fazer felizes. Há tantas coisas suscetíveis na vida que podem nos fazer felizes. Arthur Rubinstein. Como eu expliquei, suscetível, c'est un variable, c'est un nom invariable. Ele é invariável, tanto para homem como para mulher, ok? Je me sens suscetível. Melindrosa, suscetível, que se ofende facilmente. Une femme susceptible, singulier. Une fille susceptible, singulier. Des femmes susceptibles, pluriel. E des filles susceptibles, pluriel. Lembrando que eu coloquei, j'ai rajouté S partout au pluriel. Je me sens colère. Colère, c'est un nom féminin. Eu me sinto raivado, colerizado, colérico. Adjetivo colérique ou coléreux. A gente utiliza no cotidiano colérique. Coléreux são palavras sustenidas, né? Palavras poucas utilizadas. São para pessoas que têm bastante vocabulário, fala coléreux. O adjetivo é colérique e coléreux masculin. Adverbe, c'est colérosement,
ok? É um verbo, colérosement. Também se conjuga com o verbo se sentir en colère, se sentir encolerizado, com raiva. Irado, se sentir irado, né? Ils se sont en colère. O verbo colérer, ok? Colérer é um verbo intransitivo. Il colère, je colère. É pouco usado, são poucos que usam esse verbo colère. É mais fácil falar je suis en colère, je me sens en colère. Être ou se sentir en colère ou être en colère. Un homme colérique ou coléreux. Un garçon colérique ou coléreux. Un enfant colérique ou un enfant coléreux. Un enfant se sent en colère. Ok, c'est le verbe se sentir ou se mettre en colère. Se colocar irritado. Se irritar. Se mettre en colère. Il se met en colère. Ele está ficando em cólera, irritado, colerizado, enraivado. Verbo être en colère. Il est en colère. Ele está enraivado, encolerizado. Ok? Então, podemos usar se sentir en colère. Podemos usar être en colère. Je suis en colère. Il est en colère. Ou podemos usar também o verbo se mettre en colère. Je me mets en colère. Eu estou ficando colerizado, estou ficando enraivado. Se mettre en colère. Ok? Se sentir en colère é também variável. Je me mets en colère, c'est un nom féminin. Une personne colérique. Ok? Une personne colérique, un garçon colérique, un homme colérique. Un homme coléreux. Mais là, a gente tá falando de uma mulher, então coléreuse. Ok? Une femme coléreuse. La colère, a raiva. Une colère, uma raiva. Des colères, as raivas, né? Ela est en colère, ela está com raiva. Verbo être en colère. E o verbo se mettre en colère. Ela se met en colère. Je me mets en colère. Estou ficando colerizada, irritada. Je me mets en colère. Colère pode ser irritada, enraivada ou menos furiosa. Furiosa já é outro adjetivo, ok? Aqui a gente tá falando de enraivado, encolerizado. Então, je me sens en colère, je me mets en colère, je suis en colère, ok? La colère, une colère, des colères. Então, aqui estamos falando de uma pessoa colérica. Se é uma mulher, então a gente vai falar coléreuse. Une femme colérique ou une femme coléreuse. Une fille colérique ou une fille coléreuse. Des femmes colériques ou des femmes coléreuses. Des filles colériques et des femmes coléreuses. L'adverbe c'est colérosement. Colérosement. O adverbe adjetivo colérique, coléreuse para mulher. Une femme coléreuse, une femme colérique. Une fille coléreuse, une fille colérique. Des femmes coléreuses, des femmes colériques. Des filles coléreuses, des filles colériques. Pluriel. O verbo é se mettre en colère. Je me mets en colère. Estou ficando colerizado. Être en colère. Ela é en colère. Ou vocês podem falar ela est en colère. Fazendo a liaison do T com E. Consoante vogal, ok? Senão, ela é en colère, está correto a fonética. E eu vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado desse vídeo aula. Essas pequenas explicaçõezinhas de francês. Deixe seu like, seu comentário. Se não é inscrito, aproveite para se inscrever aqui no canal. Vai ser um prazer ter aqui comigo. Mais uma vez, obrigada a todos os colaboradores deste canal que têm compartilhado os meus vídeos, trazendo novos inscritos para o canal. Eu agradeço de coração, é um prazer tê-los aqui e é um prazer ajudar. Desejo a todos um excelente dia, une excellente journée et on se dit à tout bientôt.